Mais uma vez, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Salve. Pessoal, primeiramente, quero agradecer muito o convite, né, na pessoa do Diego, do Centro, da Nívia. Fico muito honrado e é um pouco tímido. Essa cadeira aqui tem sempre pessoas muito capacitadas e boas, nessa noite não pode dizer o mesmo. Mas, com a graça de Deus, vai ser bom, eu tenho certeza que vai ser proveitoso. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou casado agora Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Meu nome é Alexandre, sou casado com a Bruna, pai do Samuel e do Tobias. E, se Deus quiser, agora em agosto, faço 7 anos de matrimônio. Estava até partilhando aqui, né, com o irmão da história. Né, minha esposa, a gente participa, né, mais ativamente do movimento da Renovação Carismática Católica. Hoje, talvez não tão ativamente, devido ao estado de vida mesmo, né, e os filhos aí pequenos. O tempo fica um pouco mais curto, mas se conheceu ali no grupo de oração, fomos caminhando, namoramos 4 anos e 2 meses, depois 8 meses de noivado e nos casamos. Estamos aí, né? Bom, 7 anos não é lá um tempo, né, assim, grande, de experiência e tudo, mas já deu para experimentar um pouco, né, dessa realidade do matrimônio. Falar desse tema dessa noite, que é importantíssimo, que é a fidelidade conjugal, né, a cumplicidade. É um grande desafio aqui, eu quero a gente poder conversar um pouco mais, aprender um pouco mais também. Não é falsa humildade, mas de fato eu até peço perdão, queria estar mais bem preparado aqui essa noite, né? Mas vocês ficam à vontade também para complementar algo, né? E também para perguntar, se não souber, tem muita gente boa aqui que sabe. Então vai dar certinho. E é uma honra mesmo, agradeço muito o convite, tá? Deixa eu perguntar primeiro, assim, quem quer casado aqui, levante a mão, por favor. Poucos casados. Temos aqui, né, consagrados, né, casados com Cristo. Consagrado, a irmã, tem mais alguém consagrado? Sem consagrar é tudo também. A vida, né, consagrado, celibatário, no caso. Estamos a caminho. Namorados? Esperando em Deus, né? Caminhando, amém, né? Tem alguém que é viúvo, né? De repente. Tem, Amém. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o tema dessa noite é fidelidade conjugal e a cumplicidade. E acho que vou usar do Catecismo da Igreja Católica sobre o tema para a gente vou lendo, a gente vai conversando, vamos partilhando, vou jogando alguns pontos assim que a gente vai trabalhar um pouco mais e de fato, de verdade, vocês podem complementar, tá? E perguntas também podem ser feitas aí. Amém? Amém. Pessoal, a gente vai começar então aqui no Catecismo da Igreja Católica, nós temos aqui duas partes de maneira específica que fala da fidelidade conjugal. Quando vai tratar do sacramento do matrimônio, aqui no parágrafo 1646, de maneira especial, inicia falando sobre fidelidade, um pouco antes especificamente sobre o sacramento do matrimônio. E na outra parte, ele vai falar dos mandamentos, né, quando fala do 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. Também, a gente vai depois ir até lá no parágrafo 2364, também vai falar sobre fidelidade conjugal. Muito similar ao que está escrito aqui, mas com um pouco mais de conteúdo também. Então vamos nos ater ao catecismo, até porque esse tema também ele daria para a gente pegar várias vertentes trabalhando ele, mas para a gente também ser assim, um pouco mais direto e também mais eficaz, né, podemos assim dizer. O parágrafo 646 começa dizendo assim: o amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, uma fidelidade inviolável. Então já começa assim com palavras muito fortes, né, e muito específicas, falando a respeito da fidelidade. E o que a gente vai partilhar aqui, gente, é claro, nós estamos falando sobre matrimônio, serve para todos nós.
porque quem é consagrado, né, ele também vive, é chamado a viver e vive essa fidelidade, né, para com Cristo, para a igreja. Tudo aquilo que compete ao sacramento do matrimônio, aos casais, né, dentro do matrimônio, também ao consagrado, ao celibatário, ele também vive um matrimônio. É um matrimônio com Cristo, um matrimônio com a igreja. Então, também, aquelas 4 características, né, do amor de Cristo, que o próprio Catecismo da Igreja vai falar mais à frente, que são aquelas promessas que fazemos no altar, quando nos casamos, que é a fidelidade, a entrega total, a fidelidade, eu me esqueço, né? Fecundidade, fidelidade, totalidade e liberdade. Ou seja, o amor é livre, total, fiel e fecundo. Essas 4 características também o consagrado vive na sua vida. E quem está se preparando para se casar, espera formar uma família, se unir em matrimônio, já é ensinamento para você chegar lá e já está mais preparado. Amém? Então, o amor conjugal exige dos esposos. Veja, primeiramente, a gente precisa lembrar que quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, isso é uma atitude livre da parte de ambos os lados. Aliás, isso é uma condição primordial para que o matrimônio, o sacramento, seja válido. Né? Ambos precisam, de maneira livre, consciente, né, escolheram e decidiram se unir perante a Deus e a comunidade, né, em matrimônio. Então, de maneira livre, os esposos assumem a responsabilidade. Né? Então, ou seja, que responsabilidade é essa? A vivência de uma fidelidade inviolável. E essa palavra é muito forte e ela é certeira, porque a fidelidade, ela é como esse selo que não há nada que justifique a sua, né, que ela seja violada, que ela seja rompida. Continuando, o Catecismo diz assim: isso é a consequência do dom de si mesmo que os esposos fazem um ao outro. Antes de tocar nesse ponto, é importante falar que, claro, a fidelidade, antes de tudo, ela deriva de quem? Do próprio Deus. Deus é aquele que é fiel. Né? A própria palavra de Deus, em vários momentos, vai falar desse Deus. Né? O nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que cumpre promessas, é um Deus que não volta atrás. Né? Nosso Deus é um Deus fiel. Então, assim como o amor humano deriva do amor divino, nós bebemos, se amamos é porque bebemos da fonte do amor, que é o próprio Deus. Né? Foi o próprio Deus, ao nos criar com imagem e semelhança, nos deu essa capacidade de amar e ser amado. Também a fidelidade, ela deriva, né, do próprio Deus. Então, somos chamados a sermos fiéis porque, primeiramente, Deus é fiel. Deus é fiel para conosco, Deus é fiel por si mesmo. Ele é a fidelidade perfeita. E podemos falar também, trazer também para essa realidade que um fruto imediato do amor é a fidelidade. É muito tranquilo de nós entendermos que não tem como você falar que ama alguém, e nós estamos falando de um amor verdadeiro, um amor de entrega, né? Não é aquele amor sentimento, né? Que todos nós já sabemos que amor não é o mesmo sentimento, mas aquele amor de decisão, de entrega, de sacrifício, se esse amor, ele, por si só, ele manifesta uma fidelidade. Né? Aliás, todo ato de amor é um ato também de fidelidade, percebe? Então, o esposo, toda vez que ele tem uma atitude de amor para com sua esposa, e toda vez que a sua esposa tem uma atitude de amor para com seu esposo, eles também exercem um ato de fidelidade um para com o outro. Então não há como se ter um amor, viver o amor, né, dar amor, se não for, né, de maneira fiel. Assim Deus nos ama, com amor perfeitamente fiel. Assim nós somos chamados também a amar uns aos outros, né, de maneira especial dentro do matrimônio. E também aqui a gente começa já a entender por que a infidelidade conjugal é tão séria. E assim como Deus, ao longo de toda a palavra, principalmente no Antigo Testamento, ele usa do amor humano para falar do seu amor divino. Né? São João Paulo II, quando ele escreveu a Teologia do Corpo, ele traz muito essa realidade, né? Deus usando, né, do amor humano para falar a nós do quanto ele nos ama. Então ele sempre vai se dirigir, principalmente no momento em que Israel, seu povo eleito, se afasta dele, sempre vai se dirigir a este povo que se afasta como um povo adúltero.
como um povo infiel. E ele sempre vai se colocar também como este esposo que deseja desposar a esposa, né? Que não a abandona, mas vai até a esposa e deseja restituí-la, né? A sua dignidade, dá a ela o amor que lhe é próprio. Então, quando se fala de infidelidade conjugal, a gente hoje, né, a gente pensa muito assim na questão humana, né? Nossa, a infidelidade é tão ruim por quê? Porque machuca o outro, fere a dignidade do outro, sim, mas antes de tudo, queridos irmãos, a infidelidade, ela ofende profundamente a Deus. Profundamente. Porque se a gente for pensar, se eu como esposo, né, não vivo ou permito, né, que a infidelidade ela adentra ao meu matrimônio, como será eu para com Deus? Se com a minha esposa eu não tenho exercido essa fidelidade. Então, a atitude é uma ofensa profunda no coração de Deus. Porque a fidelidade deriva do próprio Deus. Continuando, o Catecismo diz assim: o amor quer ser definitivo, não pode ser até nova ordem. Ou seja, reforçando esta característica inviolável da fidelidade. Não há condição, e é importante entendermos isso, dentro do matrimônio, nós sabemos que o matrimônio ele é inviolável, ou seja, ele é indissolúvel. Um matrimônio válido, ele jamais será inválido. Uma vez que o matrimônio ele é válido, ele jamais será inválido. Quando é que o matrimônio se encerra? Com a morte. Então, essa mesma característica a fidelidade contém. Então, não há e não haverá nenhuma condição que justifique que a fidelidade seja rompida. Por exemplo, um casal, né, que em determinado momento da vida, um dos cônjuges, por exemplo, adquire uma enfermidade severa ou fica incapacitado de tal maneira que nem, né, no estado até, podemos dizer, vegetativo, por longo período de vida, né? O cônjuge, o outro cônjuge que permanece com saúde, ele é chamado a viver a fidelidade da mesma forma. Da mesma forma. E nada justifica ele, né, seja quem for, de buscar uma satisfação própria ou cometer uma infidelidade por esse motivo, ou seja, por qual motivo for. Então é importante entender isso. Não há nada que justifique a violação da fidelidade conjugal. Tá? Não há nada. Né? Então, porque assim como o matrimônio é indissolúvel, também a fidelidade ela é inviolável. Esta união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exige a perfeita fidelidade dos cônjuges e de sua indissolúvel unidade. Então, essa fidelidade ela é necessária para o quê? Para a própria manutenção e vivência do matrimônio, porque uma vez que a gente está cansado de ver esses exemplos aí, né, ao nosso redor, uma vez que a infidelidade ela adentra ao matrimônio, aquela família tende a ruir. E quando se trata dos filhos, né, e talvez aqui tenhamos irmãos que possam ter vivido isso, né, com os pais, né, dentro de casa, quando a infidelidade adentra, né, ao matrimônio, infelizmente, como que os filhos sofrem? Chagas muito profundas, né, que são abertas nos corações dos filhos, né, que sofrem muito com tudo isso. E aí nós precisamos lembrar que os filhos, né, principalmente na fase ali da infância, muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Na fase da infância, eles, a maior parte do que eles aprendem é através do exemplo. É daquilo que eles veem o pai, a mãe viverem. Não vai ser ali, tanto com palavras, sermões e leitura. A leitura também é importantíssima, mas o exemplo é o que mais ensina na fase, principalmente na fase da infância. Então, os filhos, quando presenciam essa infidelidade dentro do matrimônio dos pais, você também acaba abrindo, né, na história daquelas crianças, podemos assim falar, né, esta brecha, né, este mau ensinamento, além do sofrimento próprio que a infidelidade causa,
também essa chaga, né, essa, podemos assim dizer, essa propensão de que eles repitam, né, este mal também na vida deles. Né? O pecado, ele vai gerando pecado, né? Ele vai se multiplicando. Então, isso tudo é muito importante nós entendermos. Continuando. O motivo mais profundo se encontra na fidelidade de Deus à sua aliança e de Cristo à sua igreja, que nós falamos, né? Que é deriva, antes de tudo, do próprio Deus. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos se habilitam a representar esta fidelidade e testemunhá-la. É que é interessante que o catecismo, esse catecismo amarelo, ele foi editado, né, durante o papado de João Paulo II, então ele tem muito elemento da teologia do corpo, né, que ele escreveu. Isso aqui é uma das coisas que ele fala muito da teologia do corpo. Depois a gente vai ver mais quando nós formos para falar do mandamento, né, no sexto mandamento, lá ele vai falar da questão do significado esponsal, que é o que ele fala muito dentro da teologia do corpo, esse significado esponsal, principalmente na primeira parte da teologia do corpo, que é nós temos em nós, né, todos nós fomos criados, né, por Deus com esse significado esponsal, ou seja, o ser humano foi feito para se doar, o dom de si, para se entregar. Né? Seja na vida consagrada, Jesus inaugura então, né, o celibato como essa forma de se entregar, de se doar, e o matrimônio, que é elevado a sacramento, né, que é esse chamado universal, mas que é elevado a sacramento com Cristo. E aqui, quando ele vai falar dessa realidade, né, que pelo sacramento do matrimônio, os esposos se habilitam a representar esta fidelidade e testemunhá-la. É o que ele fala desse significado esponsal para o mundo. O sentido do casal, a união matrimonial, ela é ícone, ela é um sinal visível daquele que é invisível, que é o próprio Deus. O grande mistério da Trindade, dessa união perfeita do Pai, Filho e do Espírito Santo, essa entrega mútua, essa comunhão perfeita das pessoas da Trindade, nós temos então esse sinal no mundo, o sinal mais perfeito que existe no mundo, né, que na criação é a união conjugal. Então nós profetizamos para o mundo este amor que é trino, este amor que é entrega, que é doação, que vem do próprio Deus. Esse mistério o próprio Deus quis escrever em nós, revelou, quis colocar em nós. Então, nós somos o casal, vivendo a fidelidade, ele profetiza para o mundo, ele testemunha para o mundo este Deus que é fiel. Ele profetiza para o mundo que é possível amar de verdade e até o fim. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, em que falar de amor para sempre é conto de fadas, parece, né? Mas não é. Então, como é que a gente vai falar isso para o mundo? Né? Principalmente testemunhando, vivendo a fidelidade dentro do nosso matrimônio. Amém? Pelo sacramento, a indissolubilidade do casamento recebe um novo e mais profundo sentido. Pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano. Por isso, é de suma importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que ele os apoia e mantém, e que, por meio da sua fidelidade, podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Então, e por que então vivemos essa graça nos é concedida através do sacramento, né? Eu falava aqui que Cristo eleva a união, né, o casamento, a matrimônio, a sacramento. O sacramento nós sabemos muito bem que é esse sinal vivo e eficaz da graça. Então, de fato, viver a fidelidade pelo esforço humano, puramente humano, é quase, pode-se dizer, impossível. Sem a graça de Deus, de fato, nós não conseguimos ir, ainda mais no tempo que vivemos, que uma sexualização, né, sensualização das coisas, né, muito forte. Então, hoje tudo apela à sensualidade, né, à promiscuidade. Então, nós somos educados muito, aqui no Brasil, a gente tem essa cultura, né, que é né, já há um tempo, até dos antigos isso deriva de, por exemplo, meninos, né, adolescentes que eram levados pelos próprios pais a prostíbulos. Né? Meu pai foi assim. O pai, com 13 anos, o pai dele levou ele para um prostíbulo. Né?
Graças a Deus o pai não me levou. Mas, então, ou seja, esse negócio, né, a nossa cultura brasileira tem muito disso, né, dessa pegação, né, principalmente a questão do homem, mas hoje para a mulher também muito isso, né, dessa curtir a vida no sentido de ter, né, de viver uma vida promíscua mesmo, parceiros e tudo mais, relacionamento aqui, ali, beijando na boca e tal. Então, se a gente for parar para olhar para as nossas forças humanas, nós não conseguimos. De fato, nós precisamos da graça de Deus. Nós não podemos esquecer disso. A graça de Deus nos é necessária para viver a fidelidade. E é por isso que nós precisamos, por isso que o matrimônio, né, quando eu falo assim, ele se realiza em duas etapas. Primeiramente, o casal se apresenta diante de Deus, né, ali no altar, diante da comunidade, né, para então celebrar o matrimônio. Então, primeiramente, nós precisamos da graça. Então, você que é casado, você precisa da graça de Deus a todo momento. Você que tem um matrimônio, né, você tem esta unção, essa graça especial que te dá. Então, não podemos falar, se somos casados, se temos essa graça a nosso favor, não podemos falar, eu não consigo. Conseguimos sim. Só precisamos abrir essa graça. Né? Porém, nós sabemos que tudo que Deus faz em nós, Ele faz com a nossa participação. Então, a graça, ela é eficaz à medida que nós vamos abrindo o coração a ela e com a nossa atitude, a nossa vivência, nós vamos buscando vida de oração, presença, né, o cumprimento das responsabilidades. Depois eu vou falar um pouco mais assim, dessa parte prática, né, da fidelidade dentro do matrimônio. Um pouco mais à frente já vamos tocar nisso. Então, com a graça de Deus e com a nossa abertura de coração, a nossa vivência, a nossa busca diária, nós conseguimos. Né? Deus nos dá esta graça. Amém? Continuando então, os esposos que, com a graça de Deus, dão esse testemunho, não raro em condições bem difíceis, merecem a gratidão e o apoio da comunidade eclesial. E aqui, é claro, né, o catecismo nos chama a sempre, né, estarmos atentos aos casais, né, em oração, assistindo também o centro, essa formação aqui que o centro promove, né, como tantas outras, é justamente isso. Porque com isso você fortalece muitos casais, você contribui para que, né, vivam também, buscam viver essa fidelidade. Quando nós conhecemos, nós amamos, entendemos, temos mais força e desejo de buscar a vontade de Deus. Né? A nossa oração também pelos casais que conhecemos, né? E assistir aqueles que passam por dificuldades. Né? Continuando então, vou pular alguns parágrafos, que alguns vão falar de algumas situações específicas, situação em que o casal vive, né, separado fisicamente, né? Então eu não vou tocar nesse ponto, né? Não é o objetivo aqui. Teve até uma aula um tempo atrás, formação de direito canônico, né, do matrimônio, né? Então eu tenho certeza que isso foi tratado lá, assim, acredito. Então, avançando mais um pouco, deixa eu pegar aqui, parágrafo 1650. São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio segundo leis civis e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, que diz: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira, e se essa repudiar o seu marido e desposar outro comete adultério, Marcos 10, 11 e 12, afirma que não pode reconhecer como válida nova união se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam-se a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se compromete a viver uma continência completa. Então aqui, né, já começa a tratar um pouco das consequências da vivência da infidelidade conjugal. Então, como é dura, né, as consequências da infidelidade conjugal? Porque, de fato, ela nos rompe da graça de Deus.
né? Porque a infidelidade ela é um pecado mortal. Nós não podemos esquecer disso. Aliás, no início da igreja, né, a confissão, o sacramento da confissão, ele teve mudanças, né? A forma como ele era ministrado, houve mudanças ao longo da história da igreja. No início da igreja, alguns irmãos que podem ser mais precisos que eu, se confessava alguns pecados específicos. Um desses pecados é o adultério. O adultério sempre foi visto como um pecado gravíssimo, um pecado extremamente ofensivo, né? Um pecado, de fato, que ofende profundamente a Deus e ao outro. Então, isso não mudou, né? Então, tamanha é a realidade que, uma vez que um casal, infelizmente, acaba ocorrendo na sua vida a infidelidade, se eles não conseguem se reconciliar, e aqui vai falar da questão do divórcio, por exemplo, ele está em permanente estado de infidelidade, consequentemente, pecado do adultério. Com isso não se pode comungar, e não se pode receber, inclusive, o sacramento da confissão. Muita gente não sabe disso, mas não se pode. A não ser que você se arrependa diante do sacerdote, né, e decida viver, né, separadamente. Né, como tem casos, por exemplo, de casais que têm filhos. Né, de fato, você vai... Então, teve um caso, um processo, um casal que a gente conhece, né, conhece assim a distância, na realidade dessa, que aliás o processo até estava com processo de nulidade, mas quando o processo não saía, eles então viviam em casa como irmãos. Então cada um dormia no quarto, tal, porque já tinham filhos. E de fato não era prudente para os filhos eles se separarem fisicamente. Eles poderiam viver como irmãos dentro de casa para o bem dos filhos. Aí, né, eles estão de maneira correta. Mas veja, não havia ali união íntima, relacionamento íntimo, até que o processo saísse, né, se fosse ali favorável. Então, ou seja, porque de fato a infidelidade ela nos afasta da graça de Deus. Se a gente for parar para pensar, a atitude do próprio Lúcifer para com Deus foi um ato de infidelidade. Né? Deus criou os anjos, né, puros, livres para amar, e diante da aprovação, né, assim nos conta a tradição da igreja, diante de uma aprovação, Lúcifer traiu o Senhor. Ele rejeitou o Senhor. Porque temos assim, né, sinônimo similar à infidelidade é o quê? A rejeição. Né? Trair o outro é você justamente negá-lo, é você descartá-lo, é você rejeitá-lo. É isso que acontece nos matrimônios. Se eu permito a infidelidade, o que eu estou fazendo? Eu estou descartando, eu estou rejeitando a minha esposa. Né? Com aquela atitude, com aquele ato. Eu estou rejeitando. E assim, se a gente for parar para pensar, todo ato de pecado é um ato de infidelidade para com Deus. Né? Todo ato de pecado é um ato de infidelidade. Porque todo pecado é a rejeição de Deus. É a rejeição da graça. É a rejeição do amor divino. Né? Então, Satanás é o pai da mentira e também é o pai da infidelidade. Né? Sem dúvidas. Então, nós não podemos perder isso de vista. Porque, amados, eu talvez me esforço, me prendo mais nesse ponto, porque nós estamos vivendo um tempo em que isso é muito normal. Sejamos sinceros, para nós não é tão escandaloso. Para nós aqui de igreja, estamos aqui nessa formação, não é tão escandaloso a infidelidade conjugal. Sejamos sinceros. Não nos causa um impacto assim, que deveria causar. Não nos causa. Não é verdade. Então assim, nós, como aquela história do sapo, né, da água quente, acho que todo mundo conhece essa história, né? Do sapo que foi jogado na água fervente, o sapo pulou fora. Mas quando ele foi colocado na água fria e se aqueceu a água, ele ficou ali. E a água foi aquecendo até ele morrer. E ele não pulou fora. Porque ele foi se acomodando, né? Ele foi se conformando com o ambiente ao redor dele, com a realidade, a situação, até que... E o pecado é justamente isso, irmãos. A gente foi se conformando, isso foi, né, sendo tomado como verdade, e claro, a sociedade, a mídia, as novelas, né? Tudo isso foi contribuindo, né, as evoluções, as ideologias, para aquela mentira que vai sendo falada, até que a gente começa a tomar até como uma certa verdade, né? E não é. Então, não nos causa esse impacto.
E eu digo que dentro da própria igreja, casais assim, de renovação carismática, às vezes linha de frente, liderança, que dentro do coração não tem essa consciência que se de repente chega um momento do casamento deles, que a coisa aperta, facilmente eles querem desistir. Facilmente eles querem buscar uma outra opção. Gente, é impressionante. Né? Eu partilhava com o irmão assim, que quando se trata dessa questão conjugal, da vivência do relacionamento, como que nós, né, nós da igreja, dentro da igreja, né, estamos assim tão distantes da vontade de Deus e da consciência da grandeza que é o matrimônio, da importância da vida, da fidelidade conjugal e das consequências que isso possa ter na nossa vida quando nós não a vivemos. Né? Como que tão facilmente nós, casais cristãos, católicos, temos nos dobrado, né, aos sabores deste mundo? Muito facilmente. Né? E eu não poderia deixar de falar, né, de alguns dos meios, né, talvez dos males que mais têm contribuído para a vivência da infidelidade conjugal ou da incapacidade, podemos dizer, de tantos casais não conseguirem viver a fidelidade nos seus matrimônios, que né, todos nós já conhecemos, já ouvimos, né, ou talvez até nos enveredamos nesse meio, tenho certeza, a pornografia. A pornografia é o mal do nosso tempo. A pornografia está destruindo casamentos a rodo. Não é possível para um casal, um homem e uma mulher que consomem pornografia, ser fiel. Primeiro que consumir pornografia já é um ato de fidelidade. Propriamente e diretamente é um ato de fidelidade. Segundo, que a consequência que ela causa, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é devastadora. Psicologicamente também. Então, primeiro, vai te afastar da graça. Consumir a pornografia é um pecado mortal. É um pecado também contra o sexto mandamento, diretamente. Tá? O consumo da pornografia, ele gera, tanto na mente do homem quanto na mente da mulher, uma deturpação dos valores. Então, a pessoa vai consumindo pornografia, chega um momento que essa consciência de fidelidade, de cumplicidade, de responsabilidade, ela é dissolvida. E isso é possível até com análise mesmo médica, perceber que a pessoa ela tem uma certa deficiência cognitiva ali e compreensão de certas coisas. A pornografia causa isso. Ela é uma droga também. Né? E espiritualmente nós estamos afastados da graça de Deus, psicologicamente consciência toda contaminada e abalada, fisicamente, né? Casais que não conseguem se satisfazer sexualmente porque consomem pornografia, aquilo é um teatro, um monte de coisa ali que a pessoa às vezes quer replicar no seu matrimônio, né? Tornando o outro objeto. Né? Eu me lembro da frase de São João Paulo II, Teologia do Corpo também, em que ele vai falar que o contrário ao amor não é o ódio, é o uso. Quando você faz o outro objeto, né, de prazer, de egoísmo, né, objeto de sua própria satisfação e não o dom de si para o outro, isso é o maior pecado contra o amor. E principalmente contra o amor conjugal. Então, a pornografia ela tem sido assim, devastadora. Ao que parece, assim, que chega, me parece, né, o sentimento que fica no coração é que no nosso meio também a pornografia ela vai sendo, não causa mais, né, aquele impacto assim, da rejeição, aquela luta, aquele combate, né? Normal. Parece uma coisa normal. Tipo assim, é uma fase. Como se fizesse parte de um processo de desenvolvimento e aprendizado humano e tal. Nada disso, gente. Não vos conformeis com este mundo, de São Paulo. Nós não podemos conformar com este mundo. Né? E com ela vem o quê? Masturbação. Né? Pensa uma coisa mais egoísta que a masturbação. Gente, o que masturbação tem feito com o matrimônio, vocês não acreditam. Né? Casais que ficam meses sem ter uma relação sexual, mas se masturbam. E como eu disse, não há nada aqui, eu quero ser muito claro, não há nada que justifique a infidelidade. Então, eu já tive, né, situações, né, eu tenho irmãos próximos assim, e também vivi isso na pele, esse desejo, né, porque eu já fui vítima dessa realidade da pornografia, da masturbação. Na minha adolescência, por exemplo, vivi anos, né, da minha vida, anos mesmo seguidos ali com essa prática, até conseguir combater com tudo isso. E quando você é um viciado, você sempre é viciado.
Então, mesmo casado, precisa de uma vigilância constante, né? Eu pensava que quando casasse tudo ia ser flores, né? Ah, não, eu vou passar, a vontade passava e tal, o tempo piora. Piora. E aí você pensa, por exemplo, né? Verdade. É igual, né? Tenho 2 filhos, tem a fase ali do pós-operatório, no caso, minha esposa foi cesárea, né? Então você tem ali a resguardo, né? 40 dias. Aí você acha que é 40 dias, irmão, multiplica por 5. Porque o neném mamando muito, né? A rotina muda. Então você vai ter um tempo ali, às vezes, maior de abstinência. E como é importante viver a castidade no namoro, né? Você vai ver agora, amigo. Então, Não sabe esperar nessa hora aí, vai revelar. nessa hora você vai ver. Então, assim, o que é 3, 6 meses ali? Não chega isso tudo 6 meses, mas 3, 4 meses de abstinência para quem viveu ali quase 5 anos de castidade no namoro, né? Lutou para viver essa castidade. Então, tranquilo, dá para viver. Mas, Estamos pensando um pouquinho antes, a questão da masturbação aí, hoje os próprios pais estão ensinando os filhos, né? Hoje você vai no médico e fala assim, você não pode ficar represado, aquelas coisas. Aí faz como se fosse uma coisa mais normal, que fosse parte da saúde. Infelizmente, né? Entendeu? Então assim. Fala que é um autoconhecimento, né? Exatamente. A psicologia freudiana, né, gente? O pensamento freudiano aí no meio, né? Tudo tá girando em todo o sexo, né? Se você represar aquilo, você vai explodir evolução sexual do seu Os cadastros nessa confusão por isso. Tem muitos amigos nossos que é psicanalista hoje, você vê que você fica sem acreditar. Padre Paulo Ricardo dá uma explicação muito interessante, até fiz um curso com ele, ele explica sobre a masturbação. Ele fala o seguinte, que o homem, quando ele vai a primeira vez, seja homem, seja mulher, o cérebro trabalha mais ou menos igual. Que o hormônio e a sensação de prazer, quando você vai pela primeira vez, o pique é muito alto. Aí o homem fica focado naquele pique que ele alcançou. E ele vai tentando o tempo todo, mas nunca vai mais naquele pique, vai só diminuindo. O casal e a mulher acabam separando, porque como ele já não tem o pique de subir, o cérebro dele, naquele nível do prazer que já é dado por Deus, no ato consensual deles, aí nisso diminuir, eles olham para um ao outro como se fosse um estupro, mas não deixam de masturbar. É isso que você acabou de falar. O Padre Paulo Ricardo explica muito bem essa parte também. Justamente. E é interessantíssimo, né, gente? Deus é perfeito, né? Se a gente olha para o homem e a mulher, nessa questão da sanidade sexual, os corpos, né, e os próprios desejos, eles parecem antagônicos, né? O homem, a gente sempre ouviu aquela expressão assim, o homem fuma gás, a mulher fuma lenha. Todo mundo já ouviu essa história, né? Faz sentido, né? Um pouco disso. Parece ser antagônico, parece ser contraditório, né? O homem, de fato, pelo olhar, ele já se atrai, já se excita. Na relação sexual, é claro que, se a gente for falar em tempo, né? Ele é uma relação mais rápida, né? E a mulher, ela requer um trabalho. Mas não Deus é perfeito nisso, porque essa realidade, e depois eu vou tocar nesse ponto, né, dessa realidade sexual propriamente dita, um pouco mais à frente, ensina o homem, é um dos meios que Deus ensina o homem, da questão da entrega de si, do sair de si para o outro, é justamente essa consciência de que eu devo satisfazer a minha esposa. E para isso ele não pode ser rápido. Ele não pode ser... Aqui não é um boneco inflável, aqui não é um objeto de prazer. Aqui é um ser humano que quer ser amado. Então ele precisa sair de si e entrar no mundo da mulher, do carinho, dos beijos, do abraço, né? De tudo aquilo até que se conclua no ato, né? E essa é uma realidade que é o sofrimento de muitos casais. Eu me lembro de um casal que eu e minha esposa chegamos a acompanhar em oração, algumas partilhas, que a esposa, em um determinado dia, nos partilhou isso, né? Que uma das maiores tristezas do coração dela era que o marido dela chegava do trabalho, sentava no sofá, assistia sua televisão, fazia o que ele tinha que fazer, mal conversavam, e quando chegava a noite, na hora de dormir, ele queria ter a sua relação sexual, né? E ela se sentia totalmente usada, porque era uma relação sexual totalmente tocada, né? De qualquer maneira. Ela se sentia como se fosse uma boneca inflável, né? Então, assim, ele tinha relação ali, sem se preocupar com ela, né, dar ela o carinho, de realmente satisfazê-la. E aí, terminando o ato, ele virava para o lado do dormir. E ela ficava lá. E ela contando isso pra gente, chorando. Esse é o mal de muitos casamentos. Então, veja, né, tantas consequências más que o adultério
E eu acho que um dos maiores exemplos que nós temos na palavra de Deus é a história de Davi, o grande rei de Israel, né? Um dos maiores reis que Israel teve. Davi, a ruína da vida dele foi um adultério. Do dia que ele adulterou com Betsabé, a vida dele só foi problema. Só problema. Perdeu o melhor combatente, o filho morreu, os seus outros filhos se mataram, a filha dele foi entregue para ser prostituta. A vida dele só foi declínio. O rei de Israel, o grande escolhido, o grande ungido, Davi. Então nós não podemos nos acostumar com essa realidade, né? A gente precisa de fato olhar para isso. E, saindo agora um pouco dessa consequência, dessa realidade, né, da infidelidade, a fidelidade conjugal, a vivência da fidelidade, ela é maravilhosa. Porque a vivência da fidelidade conjugal, ela vai cada dia mais promover o fortalecimento, e aí vamos falar um pouco da cumplicidade, né, do casal. Porque quando falo de cumplicidade, né, matrimonial, eu me lembro daquela frase do... Eu nunca li, né, no escrito de São Tomás, mas todo mundo atribui a São Tomás, deve ser, né? Que os bons amigos são aqueles que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, né? Então, um casal também é assim, de maneira ainda mais profunda. E quando se fala de cumplicidade, quando você olha um casal que de fato ele é um casal que tem essa cúmplice, e por curiosidade, né, olhando a origem da palavra, tem uma origem do latim, de que se dobrar-se junto. A origem, a etimologia da palavra é dobrar-se junto, né? Não vou lembrar agora o termo, nem sei falar latim, então os irmãos que sabem, mas traduzindo, né, literalmente para o português seria mais ou menos dobrar-se junto. E eu não tem como você não parar para pensar que é esse dobrar-se diante de Deus, de maneira junto, ou seja, caminhar junto, né? E a cumplicidade é justamente aquele casal que ele caminha na mesma direção. Não é um casal que pensa igual. Não estou falando aqui de casais que pensam igual. E não tem que pensar igual. Pensar igualzinho. Eu não sei se seria assim, lá tão bom, né? Mas não é pensar igual, mas é caminhar e ter os desejos, e vamos falar assim, aquilo que é importante, aquilo que é grandioso, aquilo que é... Porque dentro do relacionamento, e nós vamos, se a gente for pegar principalmente quem está se preparando, que é namorado, tá noivo, né? Então assim, você tem... E quem quer namorar, quando a gente conhece alguém... Não, o orientador, para quem não sabe, gente, o Alexandre é orientador. Ah, meu Deus! Eu sou alguém, misericórdia. Ô, irmão, faço não, irmão. Meu Deus do céu. Ô, irmão, ó, tremendo aqui já. Faço não. Escutou, né? Deu um problema, já estava. O que reclamar? Eu vou reclamar lá no YouTube. Chega lá em casa, Bruno, o que você está arrumando, menino? Vai com essas coisas. Mas brincadeiras à parte, né, irmão? Isso é muito sério tudo, viu? Quando nós conhecemos alguém, por exemplo, né, e nessa fase também do namoro e tudo, nós temos aquilo que é importante, aquilo que é o essencial e aquilo que é trivial, né? Então, o que é importante de maneira geral para nós católicos? Nós queremos ter uma família santa, um matrimônio em Deus. Nós temos aquilo que é essencial, uma pessoa que nós buscamos, né? Que é primeiramente a fé, né? A fé em Deus, desejo de ser santo, né? Um entendimento, pelo menos ali, da importância da dignidade da família, da abertura à vida, né? Do desejo de ter filhos, da vontade de fazer, né? Da busca da vontade de Deus. Então, são coisas importantes, valores, né? E princípios que são invioláveis e que não se perdem, né? Então, isso são coisas primordiais, que se aquela pessoa não tem, aí o negócio está para frente. E tem aquilo que é trivial, que se vai trabalhar, né, ao longo do tempo, nenhum de nós somos perfeitos, né? Então, a pessoa não gosta o feijão em cima do arroz, o arroz em cima do feijão, né? Pô, é isso aí, né? Depois você chega no consenso lá e pronto, né? Mas aquilo que é trivial a gente vai, né, trabalhando. Então a cumplicidade, quando a gente fala de cumplicidade, esse dobrar-se junto, é aqueles que
antes de tudo, sempre estão, né, tem como princípio essa vida diante de Deus. Deus como centro do seu matrimônio. Né? Se o próprio Deus criou a família, se Jesus Cristo instituiu o sacramento do matrimônio, o matrimônio, a família, não existirá sem ele no centro. A gente precisa ter essa consciência. Então, nós precisamos ter essa consciência que, se Deus é o autor da família, é o autor do matrimônio, se Cristo é o autor do matrimônio, a família e o matrimônio não existirá sem eles. Se Deus não for o centro. Então, esse dobrar-se junto, essa cumplicidade é, primeiramente, um casal que tem o seu coração voltado para Deus. Não um nem outro, mas ambos. Claro que nós temos realidades aí que um dos está voltado para Deus, o outro não está, e com a graça de Deus ali consegue, né, mudar o coração. Mas a gente sabe que isso é mediante a muita luta, muito sofrimento, muita oração, muito sacrifício. Né? Mas, nós estamos falando assim, na busca da essência, né, própria do matrimônio, é essa estar diante de Deus e caminhar na mesma direção. Né? Então, um casal que tem essa cumplicidade, eles caminham junto na mesma direção. O objetivo de vida, como é... Então, assim, a vida que eles querem levar, né? Diante de Deus, diante da sociedade, o que eles querem testemunhar, como é que os filhos vão ser educados, né? Como é que é essa tratativa, essa vivência dentro de casa, o que é importante, o que é de valor dentro daquele matrimônio, isso é comum, que é o essencial, isso é comum. Então isso é um casal que ele é cúmplice. Então a gente hoje, né, no nosso linguajar, esse cúmplice também sempre lembra do caso, né, usando essa figura do roubo, né, a pessoa que tem um cúmplice. Que é uma pessoa que está ali, pejorativa. Mas que é interessante que dá para aprender também, que é aquela pessoa que está com o outro e não abre mão. Aquela pessoa que ainda que no erro, vamos assim dizer, ela está ali. De certa forma faz sentido no matrimônio. Não que você vai cometer um erro com a pessoa, né, mas sim ajudá-la a sair do erro. Mas esse sentido veja como a cumplicidade está ligada à fidelidade de maneira muito direta. É interessante. Eu me lembro na formação que eu dava em Barbacena, em 2019, nós tivemos uma formação na Sociologia do Corpo, inclusive, e aí falando um pouco de matrimônio, aí eu falei assim, gente, dentro do matrimônio, se você está com a tua esposa lá na rua, viu, Diego? E ela fala assim, vê uma pedra no chão e fala assim, essa pedra aqui, junto com a outra pessoa, né, um terceiro ali, essa pedra aqui é pau. A pessoa, não, isso aqui é pedra. E ela, não, isso aqui é pau. Não, isso aqui é pedra. Você vai chegar e falar, não, irmão, ela falou que isso aqui é pau. Aí chega em casa, ao chegar em casa, que isso, Dom Maria, você tá louca? Você tá arrumando aqui? Então assim, aí a irmã, é isso mesmo. Então essa cumplicidade, veja, né, assim, usando essa figura. Então essa cumplicidade, gente, como é bonito ver isso. Engraçado que a gente via isso com pessoas antigas, né? Avós, bisavós, a gente via essa cumplicidade. Às vezes a pessoa estava equivocada num certo aspecto e o outro, não, estou com você aqui, entendeu? Passando vergonha junto. Aí em casa lá. Passa vergonha e tá passando vergonha. Então veja como isso também é uma... Passa vergonha junto, viu? Você apanha em casa, meu amor. Então veja como isso é um ato de cumplicidade. Gente, quando a gente vai falar, por exemplo, né, da educação dos filhos, isso ainda é ainda extremamente importante. Porque para os filhos, essa cumplicidade, que a gente vai falar também desse falar a mesma língua, né, é muito importante. Então se o pai corrige ali, e talvez aquela correção foi até injusta, eu vou falar com vocês que isso acontece não raras vezes na minha casa, né, a mãe ali, ela não desfaz a correção. Né? E já aconteceu, não raramente, né, de eu corrigir ali uns meninos, né, e eu acabei sendo um pouco, talvez, me excedi um pouco na correção, ela não foi lá e falou desfazer a correção. Né? Com carinho de mãe, foi lá, falou, tá vendo? Pode ser feito assim, papai corrigiu por causa disso e tal. Depois, né? Vem cá, precisava disso tudo, não, né, filho? Tá aqui, né?
Você fala os 5 dedos na bunda do menino agora e... precisava, por causa desse motivo, precisava. Então, tem isso. Veja, cumplicidade. Né? Cumplicidade no sentido e a cumplicidade, a gente podemos estender também, que ela vai gerando outros frutos, e um dos seus frutos imediatos é a confiança. Né? A confiança, ainda que você olha ali para o seu esposo, olha ali para a sua esposa, e conhece as debilidades, as dificuldades dele, mas confia, deixa que ele, né? Aqui eu um testemunho, por exemplo, de um casal, até amigo nosso, e que o grande desafio deles, graças a Deus, eles estão caminhando assim, amadurecendo muito nesse aspecto, mas um dado momento da vida deles, uma grande dificuldade entre eles era isso, essa cumplicidade, né, no sentido de confiar um ao outro. E, no caso, a esposa, ela não confiava no marido, não confiava para as pequenas coisas, tipo assim, o chuveiro queimou a resistência. Então, tipo assim, ela não confiava que ele ia resolver. Ela já pegava e tomava a frente e ficava falando para ele como ele devia fazer as coisas. Coisas básicas do dia a dia, sabe? Então, tipo assim, ainda tá, tudo bem, ainda que ele, e de fato ele até hoje não sabe trocar resistência, ele me pede ajuda. Mas assim, confia. Né? É o teu esposo, deixa ele ser o homem da casa e fazer as coisas. Né? E aí, assim, né, infelizmente, não poucas mulheres, eu espero que isso aqui não aconteça entre as nossas digníssimas aqui, mas muitas querem, às vezes, impor uma forma de fazer as coisas que não faz muito sentido. São todas donzelas. Bíblia de todo feminismo. Até parece que escuta transformação de vez em quando, bobo. Não, infelizmente eu tenho que assumir que é verdade, que as mulheres passam à frente de tudo, se deixar. Então, assim, Nós temos que aprender. mas é um pouco disso, essa realidade dessa guerra do sexo, né, podemos dizer, que as ideologias foram causando, claro, o próprio pecado foi causando. O pecado, ele, São João Paulo II também, Teologia do Corpo, né, quando ele vai falar da origem, né, É verdade. ele vai justamente mostrar essa realidade. O pecado, quando ele entra na história da humanidade, que ele ataca o cerne, né, ele ataca o cerne do ser humano, que é justamente a vivência da sua sexualidade, a forma de amar, né, e ele distorce aquilo que Deus criou de maneira perfeita, né, que é a união original, né, dessa união original, ela passa a ser uma competição. Então, se o homem e a mulher original, Adão e Eva, antes da queda, eles se entregavam de maneira plena e perfeita para um amor de inteira doação, eles passam agora, com a queda do pecado, a competir um com o outro. Não é mais aqueles que estavam luzes e não se envergonhavam. Porque também um dos motivos, das realidades desse não se envergonhar, porque o outro também não é uma ameaça. Não era uma ameaça. Agora, parece que homem e mulher é uma ameaça um para o outro. Uma disputa. Cada dia que passa, fica parecendo, né, mais evidente essa nossa má inclinação. Então, a cumplicidade, ela vem justamente ser esse remédio, né, podemos dizer, para essa realidade. E a vivência de cumplicidade, ela vai gerar em nós essa confiança e tantos outros frutos dentro do matrimônio. Então, eu volto a dizer, não é pensar igual, mas é caminhar na mesma direção, né? E ainda que alguns pensamentos vão ser diferentes, mas estar juntos e unidos. A cumplicidade, ela também é esse ato de fidelidade. Porque você também, ainda que ali, né, de maneira, né, menor grau, se ali diante de uma roda de amigos, se ali diante das pessoas, por exemplo, até dentro de casa, e acontece muito, infelizmente, é triste você ver isso, que na família, quando reúne ali o sogro, a sogra, o pai, a mãe, né, primos, então assim, acontece muito do marido julgar algo da esposa na roda ali, para falar mal, um defeito, acontece muito da esposa julgar ali algo do marido, né, soltar uma piadinha, falar uma coisa assim, essa aí é meio difícil, tal coisa. Mas isso é um ato de fidelidade também. A gente pode parar para pensar, veja, qual a necessidade disso? Ali você percebe que a cumplicidade realmente... Porque quando você fala dessa cumplicidade, se a pessoa ela não está com você a todo momento, é justamente o sentimento de traição. O cúmplice que não está... em que momento que o cúmplice ele rompe com o outro? Quando ele trai. Né? É aquele, vamos pegar a cena de novo do roubo, né? Roubar banco. Você vai roubar o banco e seu cúmplice.
Se ele está com você, se talvez vocês são pegos e dão a mesma história, a coisa ali vai se sustentando. No momento em que ele trair você, a coisa cai. Não é assim? Vendo nos filmes, né, nas coisas. É uma coisa que a gente vai aprendendo também. Claro que aquilo usado do lado mal, mas aqui trazendo para a realidade, né, para a gente entender um pouco melhor disso. Então, a cumplicidade ela é essencial para a vida do matrimônio, né? Também é fruto da graça de Deus, própria do sacramento, também de uma vivência constante, né, de uma abertura de coração, um exercício. Deixa eu ver o horário aqui para ver se eu não estou... Nossa Senhora, uma hora, hein? Bom, nós vamos avançar um pouco mais aqui. Vamos lá para o parágrafo 2364, que vai falar lá do 6º mandamento, onde vai falar também da fidelidade. Eu marquei aqui. 2364, diz assim o catecismo, sobre a fidelidade conjugal, agora dentro do 6º mandamento. O casal de cônjuges formam uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Mais uma vez, a questão do irrevogável, né, do indissolúvel. Né? Os dois se doam ao significado esponsal. Os dois se doam definitivamente e totalmente ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe uma obrigação, ou seja, de maneira livre. Uma vez que eu me decido unir em matrimônio, eu então abraço. Eu recebo uma missão, uma obrigação. E amados, não tenhamos repulsa, né, em ouvir essa palavra obrigação. A gente tem uma certa repulsa, alguém até tenta não falar, né? Não, gente, amar é um ato de obrigação. Só que vamos entender, não quer dizer que é um ato de obrigação que ele é penoso. Não quer dizer que num ato de obrigação ele é algo pejorativo, né, ruim. Pensamos, né, pegamos o exemplo de um pai e um filho. É uma mãe e um filho. Veja, o pai ou a mãe, ela tem para com aquela criança uma obrigação de educá-la, de amá-la, de prover, de dar a ela sustento, sim ou não? Isto é uma obrigação. Não é uma escolha, né? É uma obrigação do pai e da mãe. Só que pai e mãe, assim, eu vou falar assim, que pai e mãe, né? Não vamos falando de ninguém extraordinário, né? Nós aqui, que está se esforçando aí, né? E que sonha em ser pai e mãe, ou que tendo filho já se esforça em ser um bom pai ou mãe, que faz isso com essa visão de que é um peso. Pelo contrário. Ainda que mediante sacrifício, porque não é fácil, né? A luta do dia a dia, a educação como um todo, é um sacrifício diário. Mas você não vai enxergar aquilo como um fardo que te consome no sentido pejorativo, mas é a alegria, a satisfação de ver o teu filho crescendo, né? Se tornando uma pessoa, sendo amado, sendo cuidado. É muito claro isso, né? Então, de fato, essa obrigação é igual a questão da missa, né? A igreja obriga o católico à missa todo domingo. É uma obrigação mesmo. Mas em que momento que isso é penoso? Que continue sendo a obrigação, né? De amor. Então, se é feito com amor, não é penoso. Tem uma santa que fala isso, né? Não sei se é Santa Teresinha, né? Se é feito com amor, não é penoso. Nesse sentido. Continuando, então, nos diz assim: a fidelidade exprime a constância de manter a palavra dada. Veja, a fidelidade exprime, ou seja, a fidelidade é uma atitude prática de manter o compromisso que foi assumido diante de Deus. A palavra que foi dada, né? Então lá diante de Deus, eu falava do matrimônio em 2 etapas, eu não falei na segunda etapa, né? Às vezes eu vou emendando as coisas, gente, esqueço. A primeira etapa é justamente o casal que se apresenta diante de Deus. Né? E a segunda etapa é o quê? A consumação no ato conjugal. Né? Então, esta palavra, esta promessa que é dada diante de Deus. O matrimônio é de fato, os esposos falam, né? Eu, Alexandre, te recebo Bruna como minha esposa e prometo amar-te, ser fiel, amar-te, respeitar-te. Né? Então, e como é que eu vou, de que forma prática eu exprimo isso? Sendo fiel.
É a fidelidade que eu mantenho viva esta promessa, né, feita diante de Deus, para com Deus e para com o cônjuge. O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua igreja. Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. Um pouco que a gente falou, né? O casal testemunha com a sua fidelidade, a fidelidade que é do próprio Deus, né? De Cristo para a igreja, de Deus para conosco. São João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem... Ai, pega isso aí, irmão. Sem ser casado. Que fale assim à sua esposa. Amém. Tomei-te em meus braços, amo-te. Prefiro-te à minha própria vida. Porque a vida presente não é nada. E o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura que nos está reservada. Põe o teu amor acima de tudo, e nada mais seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Hoje, o que é Shakespeare perto de São João Crisóstomo? Ele não é ninguém! O homem é um poeta, gente! O amor real pra você ver isso aqui! Era um padre. Olha a declaração! Era um padre. E o padre! É igual Veja. aquele livro de João Mohana. Sim, esse eu nunca li, já ouvi Nunca leu, falar. não. Você vê, você vai falar assim, gente, ele é um sacerdote, né? E ele dá ensinamentos para matrimônio, assim. Você fica assim, como que é só Deus mesmo para fazer o cara escrever o que ele escreveu, o padre. Você vê que maravilha. E o sacerdote, né? A gente acha que o consagrado, ele não vive esse amor, todo esse amor que ele consegue exprimir ali, né, para a vida conjugal, ele está vivendo com Cristo, né? Quando eu falava aqui depois, o próprio que vocês podem pegar, gente, dessa característica do amor conjugal, porque isso, né, João Paulo II colocou aqui, veio da teologia do corpo também, né? Ele traz esse ensinamento do amor, das características do amor conjugal, para que seja um amor realmente concreto, verdadeiro. Ele é chamado a ser um amor que se assemelha ao amor de Cristo. O amor de Cristo tem 4 características. Um amor que ele é livre, total, fiel e fecundo, né? Então, essas são as promessas que nós fazemos, porque Cristo, né, ele exprime isso ao longo do Evangelho. Então, livre, né? Quando Jesus lá, me perdoe se eu errar as passagens bíblicas, né? João 10, da ovelha, né? O bom pastor, ele vai falar assim, olha, ninguém tira minha vida, eu a dou livremente, né? Total, né? Cristo se entrega totalmente, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, né? Fiel, Mateus 28, estareis convosco até o fim dos tempos, né? E fecundo, né? Aí eu troquei, o fecundo eu vim para que todos tenham vida e abundância. Então, ou seja, essas características também, tanto o casal, tanto no matrimônio o casal deve viver para que o seu amor seja este amor concreto, um amor configurado ao amor de Cristo. Também o celibatário, o consagrado, ele vive isso para com Deus. Mas a fecundidade, ele tem filhos, sim, espirituais, né, irmão? Muitos filhos espirituais, aliás. Que dão dor de cabeça, né? Fazem perder o sono, né? Ele é desposado com a igreja, né? Sim. Igreja, né? Então, essa realidade, né, também os consagrados vivem. E aqui, caminhando um pouco já para a conclusão, amados, a fidelidade, ela também, podemos assim, trazer um pouco desse entendimento da fidelidade. Nós vimos então essa graça, a fidelidade como graça de Deus, mas também esse exercício, aí, podemos assim dizer, como uma virtude, né? Falar da virtude aqui, desse virtus, né, desse exercício. E a virtude é justamente aquela atitude que você vai exercitando na tua vida para que você possa amadurecer, né, configurar a tua vida, a tua alma a Cristo, né? Você vai adquirindo ali esses bens espirituais e também materiais através do exercício da virtude, né, do crescimento próprio, né, com o exercício dela. Então, a fidelidade, gente, ela tem hora que a gente pensa assim, que a fidelidade é algo que você recebe, você traz no coração. E nós não podemos cair nessa tentação. A fidelidade, ela precisa ser uma prática diária, né? Então, a quem é casado e a quem, né, pretende se casar e formar uma família, a fidelidade, ela tem elementos que contribuem para que cada dia mais ela cresça, se fortaleça e
aconteça na vida do casal. Primeiramente, a presença. Ser presente com o outro. Então, gente, fidelidade conjugal, fidelidade e distância não combina muito. É claro que nós temos realidades, por exemplo, em que um dos cônjuges, vamos pegar aí um caso, uma realidade, por exemplo, do casal que o esposo é caminhoneiro, né? E aí viaja, fica dias fora. É muito mais penoso para ele viver uma fidelidade conjugal, né? Ou a esposa trabalha em outra cidade, do que estando junto. Então, não pense que a fidelidade conjugal, ela também é algo assim que brota no coração, que a pessoa, ela nasce, até a gente pensa isso, né? A fulana de tal é infiel porque a pessoa, vai falar, pessoa promíscua, galinha, né, tal, ela é assim. Não, gente. Qualquer um de nós, se não exercitarmos a fidelidade, essa atitude prática, não conseguiremos ser fiéis. Primeiro, auxiliados pela graça de Deus, precisa ser presença. Então, justamente a presença não é somente essa presença física, mas tanto fisicamente, né, corpo e alma. O que acontece hoje dentro de muitos casamentos? O marido chega em casa, a esposa chega em casa depois do serviço, eles estão na mesma casa, mas está cada um no mundo. Principalmente com essa bênção aqui, ó. Celular. Gente, isso aqui está arrebentando no casamento. Né? Então você vai conversar com outra pessoa, não presta atenção no que você está falando. Gente, isso desgraça o matrimônio. Isso arrebenta o matrimônio. E aí você... Gente, quando a gente pensa... É engraçado, a gente vê assim, as pessoas às vezes falam, aconteceu a infidelidade conjugal na relação sexual. Pegou lá a marido no motel, sendo que... Aconteceu, como se uma relação sexual, você andar na rua e tropeçar, né? Assim, aconteceu. Aconteceu você andar na rua e cair um cocô de pombo na gente, né? Mas infidelidade conjugal, ela vai começar o quê? É justamente essa ausência. De você estar dando mais atenção. Às vezes, não estou falando que você está ali num ato infiel, mandando uma mensagem, flertando com alguém no celular, não. Às vezes está ali, colhendo coisa do serviço. Mas você está em casa, você ficou o dia inteiro longe da sua esposa. Eu tenho certeza que o que está aqui pode esperar um pouco. Tenho certeza que pode. Então, essa presença é importante. E, com isso, uma construção cada vez maior da cumplicidade. Né? Se eu estou ali presente de fato, né, essa cumplicidade também ela vai sendo cada vez mais fortalecida. Né? Eu não estou distante, eu estou atento à realidade. Tem hora que a esposa, eu vejo minha esposa é melancólica, raiz, sabe? Que é melancólica assim. Né? Aqui tem um tanto. Eu tenho um tanto. E ela, assim, então tem coisas que às vezes ela não me passa, ela não fala pra mim, ela guarda pra si primeiro, que é algo próprio do temperamento, né? Assim, tem essa inclinação, temperamento, né? De guardar pra si. E tem hora que eu vejo que ela, assim, às vezes não quer me preocupar muito, chego cansado do serviço e tal. Então, se eu não tô atento às coisas da casa, às vezes eu preciso parar e olhar pra ela. Gente, olha que ato de amor maravilhoso, você parar, olhar para sua esposa e conseguir extrair no olhar dela o que ela está sentindo. Se você não estiver presente, meu amigo, isso não acontece, não. Se você não estiver de fato presente, e como a mulher se sente amada com isso? É ou não é, mulheres? Quando o homem, o marido, percebe algo ali, ó, ele pesca algo ali, somente uma necessidade, mas uma angústia que ela está trazendo ali, um problema que precisa ser resolvido, mas vai e pesca aquilo ali. Ela não queria falar. Mas para isso acontecer, você tem que estar presente. Tem que ser presença. Está precisando ser presença. Né? Esteja com o outro. Né? E de fato a presença física mesmo, né? Como eu falei de corpo e alma, mas e a presença física, porque às vezes o cara diz, não, hoje tem muitos casamentos, às vezes a pessoa, não, aqui nós somos tranquilos um com o outro, fulano de tal, às vezes ele quer sair com os amigos, pode ir, né? A minha esposa, não, ela quer sair com as amigas, eu não implico, eu vou futebol, eu vou com meus amigos. Olha, isso aí precisa ser muito bem dosado. Você vê muito casal hoje que é casado, mas você nunca vê um com o outro. Meu amigo, você pode esperar que vai surgir bomba. Casal que não anda junto, claro, não estou falando de estar tudo. É claro, você faz um esporte, futebol, beleza, não tem problema nenhum, é bom. Engraçado que comigo é o seguinte, tem uma época que o pessoal da renovação tá fazendo futebol, sabe? E a minha esposa tá assim, você não vai jogar com os meninos, não? Eu assim, vai. Uai. Sabe aquela parte assim, o que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Ué, como assim?
Funciona. Mas... Nossa, você. Se você quer morar fora, que tem isso também, né? Porque a mas mulher é complicado. Tipo assim, a mulher é aquela que quando você chega em casa, ela tá limpando a casa, se você pisar, ela te mata. Mas se você sair, ela te quebra. Então tem isso, né? Então, tipo assim, eu não te quero aqui, mas não sai, não. É um pouco disso. Então tem, é claro, né? Não tô falando que você também, o casal que... Um dia tinha um videozinho rodando aí na internet da mulher que até uma entrevista de emprego do cara, não tem necessidade disso. Então, claro, né? A gente tá falando aqui, pegando esses extremos, mas o casal anda junto, gente. O casal anda junto. Aquela máxima assim, de que onde minha esposa não pode entrar, eu não entro, faz sentido. É verdade. Faz sentido, muito Eu sentido. conheço um amigo meu, assim, né, que é a Poliana e o Alisson, ele trabalha numa empresa, assim, tipo assim, se for preciso, a minha esposa e meus filhos podem vir aqui, se ele falar, se o patrão, o gerente falar que não, ele não pede serviço. Porque ele fala assim, onde a minha família não cabe, não me cabe. Isso eu acho bonito nele, que ele já recusou muito emprego de empresa altíssima, mas ele fala, onde não cabe a minha esposa, minhas filhas, não me cabe. Justamente. Acho muito Então faz bonito muito essa sentido fidelidade isso, né? dele. Então esse negócio assim, nós que é livre, né? Quero ir um lugar tal, minha esposa não quer, não vai, tudo bem, gente. No fundo do coração isso vai desgastar. No fundo do coração isso vai abalando a fidelidade, a confiança, a cumplicidade. É engraçado, vai percebendo, você começa a não ter muito assunto um com o outro. Né? Porque você vai ficando vivendo coisas da sua vida sem o outro, e assim, você não tem muito assunto, porque não há uma vivência mútua ali, pelo menos do que é essencial. Né? Daquilo que é importante, cada um anda junto. Né? Então, assim, é bom que o marido evite, de fato, trabalhar em lugar... vou casar, sou caminhoneiro. Não, pensa de repente em ter um trabalho que você fica mais presente em casa. Sim, pensa. Né? Meu trabalho hoje me toma muito tempo, não consigo estar em casa, estou em casa só no domingo e tal. Pense, pede nossa da luz, né? Que abre as portas. Verdade. Né? De fato, pense. Né? Porque essa presença, ela é importante. Ela é necessária. Né? Um pouco da atitude, do carinho, desse gente... Se fala muito da questão do diálogo, né? O diálogo o que eu vejo às vezes que a gente não sabe muito ensinar assim como dialogar, né? Porque no diálogo, gente, dentro do matrimônio, não tem uma coisa, não tem como ser forçado. Senta aí que vamos conversar. Não é assim que a coisa funciona. Por que o diálogo não acontece muitas vezes dentro do matrimônio? Né? E é claro que aqui eu não estou dando... Eu vejo o que acontece dentro do meu casamento e de casais também próximos a nós, né? A falta de diálogo ela é uma consequência de outras coisas. Porque para você conversar, é justamente isso, a questão da cumplicidade, da fidelidade, dessa vivência junto. Se você está num mundo e se a tua esposa está no outro, vocês não têm papo para conversar. Se você sempre está ocupado para o outro, chega uma hora que não vai querer conversar com você. Ô, Alexandre, vou fazer uma pergunta. Tipo, né, no relacionamento a dois, até que ponto o diálogo deve existir em uma tomada de decisão dos dois, onde os dois têm opiniões diferentes? Tem que ter esse diálogo até chegar no mesmo ponto ou não? Como é que funciona? Essa pergunta É complexo. É complexo. Também não tem a receita de bolo, cada caso é olhar para o caso. Né? Primeiro que há decisões, eu vejo que, e aí eu acredito que o casal, à medida que ele amadurece, porque é o que a gente vai chamar de harmonia conjugal, né? O casal se casa e ele vai construindo com o matrimônio, vai adquirindo essa harmonia conjugal. Então você sabe, você consegue perceber aquelas coisas que é necessário passar para o outro e decidir em conjunto. Tem coisa que não há necessidade. E o outro entende. Tem coisa que minha esposa toma decisão que ela depois me passa que o negócio já está pronto. E eu, tranquilíssimo. Beleza. Eu só dou ok, galera. Confiança, né? Sim, isso é construído. Né? E há coisas que eu tomo a decisão e ela não. Tudo bem. Né? De maneira especial, isso tipo não assim, é... até o nome dos filhos de vocês, como que vocês tomaram essa decisão? Agora você vê em coisas... conjunto ou não? Em conjunto. Agora, essas coisas, vamos pegar assim, coisas mais importantes, né? Eu vou falar assim, importante no sentido realmente, o impacto que causa, a duração, o impacto que vai gerar na vida do casal e na história daquela família, isso eu acho que sempre tem que ser conversado. Sempre tem que ser tomado
Aí você tem uma Aí, no opinião. caso, tem que ter a insistência com o diálogo até obter uma mesma decisão conjunta ou não? Depende. O casal, aí é a questão da maturidade. Eu vejo que, porque aí é onde muitos casais tropeçam. Porque veja, se eu quero impor a minha vontade, ou eu quero chegar tipo assim, não, vamos chegar num consenso. Entendeu? Nós temos que chegar num consenso. No final das contas eu vou forçar o outro a fazer o que eu quero. Pô, não é bem assim, né? Então assim, compreender que de repente a posição que o outro está colocando é a melhor opção, isso é maturidade, né? Entender, né, que ainda que tenha realidades divergentes, você abre mão da sua opinião, né? Então aí é maturidade, não tem? Tipo assim, só vamos fazer se nós dois concordar. Né? Pode ser que seja feito agora, eu não concordo, mas vai lá, eu confio em você. Tem coisa que vai ser assim, não vai ter jeito. Né? E tem coisa que assim, o nome de filho é uma coisa geralmente tranquila de se decidir. Né? Agora, por exemplo, já aconteceu comigo, né, por 2 vezes eu vi essa experiência. Eu saí de um serviço, dados os fatores, realidade da família, né, questões financeiras e questões de tempo. Uma empresa, por exemplo, eu tinha 10 anos de empresa, eu pedi conta. Para mim tomar essa decisão, eu fui sentar com minha esposa, expus para ela, coloquei os pormenores, a gente conversou, discutiu, mas e tal. Até que chegou num ponto, não, acho que a melhor decisão é essa. E aí, assim, a gente partilhava, né, irmão, a questão da maturidade. Sim. Eu percebo, assim, que talvez um grande mal, né, para os casais, e casais de, vamos falar assim, boa vontade, né, pessoas de bom coração, para assim dizer, a imaturidade, ela é uma grande pedra de tropeço nos matrimônios atuais. Então, assim, eu tenho 32 anos, eu sei que eu tenho cara de 18, mas tenho 32. E assim, você pega hoje um homem de 32 anos, né? Eu não sou exemplo nenhum de maturidade, mas assim, você pega hoje um homem de 32 anos, é de lamentar. É de lamentar. Então assim, hoje a grande realidade é que as pessoas não sabem tomar decisões, não conseguem tomar decisões. Ou você tem uma dependência extrema do outro, ou você tem um autoritarismo, né, próprio, é sempre os extremos, né? E a imaturidade é isso. A imaturidade você está sempre nos extremos. Né? Então a coisa não flui, a coisa não caminha, é só briga dentro do casamento. Coisas pequenas, tipo assim, vamos fazer uma viagem. Quando é que a gente vai? Nossa Senhora, isso aí dá briga para 2 meses. Aí vai viajar, fica de bico, porque não queria ir para aquele lugar. Nossa. Né? Então assim, veja, coisas assim que, poxa, você olha e, gente, é uma realidade. A gente acha que não, mas é verdade. Então, a maturidade, ela é assim, então para principalmente esses casos, né, do diálogo e tudo, a maturidade é essencial. E por que hoje muitos casais não conseguem dialogar? Porque são imaturos. Quando você é imaturo, você não consegue dialogar. Né? Você quer impor, né? Ou você é passivo demais. Ou você impõe tudo, ou você é extremamente passivo. Está nos extremos a imaturidade. E aí o casamento não anda, a coisa não flui, as decisões... E aí chega um momento que aquela pessoa que é passiva, essa passividade também, de certa forma, para ela é um conforto. E na hora que a coisa dá errado, sabe, você que escolheu. Né? Você só faz da sua forma. E eu já vivi isso, tá, gente? No matrimônio um pouco disso. Eu fui um tapa na cara uma vez, né? A gente tinha uns 2 anos de casamento, e aí eu tava... Olha lá o que você vai contar, vai cagar lá. Tudo bem? Vou tirar o companheiro. Vou tirar o companheiro. Deixa eu mudar essa brincadeira. Mas assim, a minha esposa, né, eles são, olha, você vê, o sanguíneo que fala igual papagaio, igual eu, e a melancólica não fala nada. Então assim, às vezes, já tem vezes minha esposa tá chorando ali e tal, eu pergunto a ela, o que foi, meu bem, o que aconteceu e tal? E ela, nada não. Ô, gente, o tal nada não. Gente, mulheres, não façam isso. O tal nada não, a pelota de sangue já sobe aqui assim, oh meu Deus, Cristo, não. Bom, só que assim, patenteados melancólicos mesmo, então. Hã? Isso aí patenteados melancólicos. Mas precisa amadurecer. Esse extremo é imaturidade. Precisa amadurecer. Não é tudo, nada. Mas, gente, pra quem não sabe, talvez vocês já saibam disso, mas
se as suas atitudes, se a sua forma de ser fica muito evidente a parte, vamos falar assim, a parte negativa, né, a parte ruim do temperamento, vamos poder assim dizer, é porque você é uma pessoa imatura. A maturidade, geralmente, a pessoa que é madura, você não olha para ela e fala assim, que temperamento de repente que a pessoa possa ter? Você não consegue identificar. Por exemplo, quem não sabe aqui, mas, por exemplo, pega o Padre Paulo Ricardo, ele é sanguíneo. Gente, que dia que ele é sanguíneo, gente? Pelo amor de Deus. Que dia que ele é sanguíneo. Quando ele vai numa festa, que do nada alguém dá uma crise de rir, aí ele mostra pra todo mundo que ele é sanguíneo, que ele não consegue parar. Então, assim, então voltando lá, e aí, né, das minhas misérias lá, na minha imaturidade, eu, né, já tive muitas essa atitude no meu matrimônio de convencer minha esposa, querer convencer a fazer a minha vontade, né? E assim, algo que eu confesso até a vocês que atualmente mesmo, por agora, é o que eu tenho assim, tentar trabalhar muito em mim, porque eu sempre fui, e não foi pela questão boa da coisa, né, de ser assim, questionador e ficar ali, tentar convencer a outra pessoa. Isso eu trago em mim por causa da minha infância lá, meu relacionamento com meu pai, a gente tinha muito atrito e meu pai era duro, né, em algumas coisas e eu queria provar para ele que eu era melhor do que ele. Então chegou um momento na adolescência principalmente que meu pai quase que me saía no tapa, né, e eu fui, né, muito ruim, né, de desonrar mesmo meus pais. Depois me confessei, mudei minha postura, mas trouxe isso, né, de querer assim, impor uma ideia e querer, tipo, humilhar o outro, né, por assim dizer, com o meu argumento. E ser chato com isso, né? Gente, ser uma pessoa mais chata do que ser assim é chato demais. É ou não é? A pessoa que é assim é burricida. E eu já fui assim, tô lutando para não ser. E assim, graças a Deus, ao longo da caminhada, o Senhor foi moldando e tal, mas faltava ainda um esforço da minha parte, e num dado momento do casamento, várias vezes a gente tomava decisões pequenas ou grandes, eu ia com um monte, eu falo igual papagaio, com um monte de argumento, minha esposa não fala nada, eu acabo ouvindo falar, e pensava, gente, tudo que você falou, eu nem sei o que dizer, né? Então assim, é bom de eu sempre eu convencia ela, não é aquele negócio assim de falar alto, assim, ia falando um monte de coisa, convence. Aí, teve um dia, que ela estava chateada lá e tal, e a gente estava, aqueles momentos do casamento, você vai vivendo os atritos e tudo, as brigas. E aí a gente tava meio assim, né, dando choque. Aí um dia a gente sentou para conversar e tal, eu pedi para ela falar, né, assim, aí foi um diálogo, uma DR. E aí eu falei assim, não, eu quero que você fale. Primeiro, né, eu quero que você fale, né, eu tô percebendo que a gente tá assim, tal, eu quero que você fale, né, o que está acontecendo, eu quero ouvir de sua boca, porque você muitas vezes não fala e tal, e às vezes é uma coisa que eu estou errando, não estou enxergando, E ela tava querendo me expor, quando ela fica chateada, ela fica com a cara, né, que conhece a mais tempo sabe, cara, aí a cara pra mim e tal, ela falou pra mim assim, eu não vou falar nada não, porque, pra que eu vou falar, se você já tem um argumento para mudar o meu ponto de vista e no final das contas eu sou culpado. Gente, naquela hora assim, no final das contas você vai ter razão. Eu vou falar para quem? No final das contas você vai ter razão de novo. Então, veja que, né, essa questão da maturidade, né, como é necessário. Então, essa imposição, né, é uma imaturidade da minha parte, né, que hoje tenho buscado ser melhor. Bom, finalizando, né, da questão da fidelidade, então, essas atitudes práticas, amados. E falando de maturidade, né, poderia citar um monte de coisa, mas a formação, né, o estudo, ela é primordial para a gente amadurecer. E principalmente o que nos amadurece também é cumprir as nossas responsabilidades com empenho. Aquilo que é ordinário da nossa vida. Então, você homem, para de olhar para o seu trabalho como um fardo. Olhe para o seu trabalho como esta via de santificação e dignidade.
E é o teu trabalho que te faz melhor. Que coisa mais bela para o homem é levantar cedo para trabalhar, gente. Isso é maravilhoso. A gente vive uma cultura aqui no Brasil de rejeitar. É que a questão, esse discurso, né, ideológico de que você sempre está sendo escravo, né? Então, outra palavra que estava aqui na cabeça, perdi. Mas no sentido assim de ser, está sendo abusado ali, né? Pelo patrão, discurso político esquerdista, né? Oprimido, está sendo oprimido, então está enriquecendo, trocando de carro e você está aqui. Né? Então aquele vitimismo, né? Para com isso, para com isso. Então olha para como que é a tua responsabilidade com empenho. Você é esposa, você é mulher, né? Se você hoje trabalha também, olha para o teu trabalho com dignidade, né? Com essa vida de santificação também. Cumpra as suas responsabilidades no seu estado de vida atual, né? Ser esposa, como mãe, olha para o teu marido, para a tua família, cumpra aquilo que é o teu papel, sem parar para de reclamar de que você, é porque não tem dinheiro, é porque não sei o quê, é porque isso, trocar o sofá, é porque a casa está faltando isso, é porque eu falei para aquele meu marido que eu não queria morar nesse bairro, é isso, é o quê. Então assim, para, né? Então, cumprir com responsabilidade aquilo que cumprir com empenho, com dedicação, que é a nossa responsabilidade. A gente amadurece muito. Eu vou falar com o irmão aqui, uma das coisas que me amadureceu, eu era péssimo de horário. Quando meu filho nasceu, eu tinha que acordar de madrugada inúmeras vezes para pegar ele, dar de mamar, estar com cólica e tal. Foi o que me ensinou a parar de ser preguiçoso para acordar e ficar pondo soneca no celular, e a hora que o celular desperta, eu já levanto e bora para cima. Bora, socorro, que é teu, responsabilidade, né? Você tem que fazer, uai. Tem outra fazer. Então, assim, ou você faz com amor e põe um sorriso nos lábios, o negócio vai ter que fazer, né? Então, não tem jeito. Por fim, apesar de a grande maioria não ser casada, eu preciso tocar nesse assunto, que eu ia falar da questão sexual. Isso é importante para que aqueles que se casarem já possam entender. A extrema importância, né, do casal viver, ter uma vida sexual satisfatória. Gente, isso é extremamente importante, é algo que não se fala muito na igreja, mas a igreja sempre ensinou isso, né? No sentido do quê? O que a igreja ensina sobre a questão da vida conjugal? Qual que é a finalidade do sexo, do ato conjugal? Primeiramente, procriativo, que é a geração da vida, e unitivo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que se faltar um desses dois, está descaracterizado a realidade sexual, como Deus a criou. Então, eu ofendo o meu matrimônio se falta uma dessas coisas. É por isso que o contraceptivo é moralmente inaceitável, é um pecado mortal. Né? Por isso que o próprio adultério também está dentro dessa realidade. Né? Mas também a questão unitiva. O que é a questão unitiva? É justamente todo o prazer que o ato conjugal produz, e com isso ele fortalece ainda mais a cumplicidade e a fidelidade do casal. Então, um casal que não tem uma vida sexual satisfatória, e o Catecismo nos ensina muito bem, dentro da justa moderação, ele é um casal fragilizado na sua fidelidade. Então, assim, eu até marquei uma página na Bíblia, uma parte que eu queria ler aqui, né? Trazer para vocês, que esse ensinamento já vem lá em São Paulo, né? Ele fala dessa questão sexual para os casais, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 13, ele vai falar assim: o marido cumpra o dever conjugal para sua esposa, e a esposa faça o mesmo em relação ao marido. Veja, gente, aqui, é claro que quando ele fala o marido cumpra o seu dever para com sua esposa, a esposa para com seu esposo, podemos, claro, trazer a visão ampla do matrimônio, o dever como um todo, o dever de trazer segurança, prover, né, de cuidar, amar, né, como ele vai ensinar lá em Efésios 5, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e não sua vida por ela. Sim, mas de maneira especial ele está falando aqui de vida conjugal, de ato conjugal, ato sexual. Né? Ele está falando de maneira específica disso. Então, olha, ele fala para marido, cumpra o seu dever. Qual é o dever do marido para com a esposa no ato conjugal? Satisfazer a sua esposa. E tem muito homem que acha que não. A maioria acha que não, dentro da igreja. Muitos de nós homens não se preocupam em satisfazer a esposa no ato conjugal. Se preocupa só em ter o prazer.
E está errado, está invertido. O amor conjugal não é o dom de si. No ato conjugal é a entrega plena de si. Eu, como homem, eu preciso ter a consciência de que no ato conjugal a meta é fazer da minha mulher a pessoa mais satisfeita. Essa precisa ser minha meta. Não é o prazer que eu vou ter. Isso é consequência. Então, e também falar para a mulher, faça o mesmo em relação ao seu marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido que dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher que dispõe. É que a tradução da Ave Maria, se não me engano, está assim. A mulher não é dona do seu corpo, mas é o marido. E o marido não é dono do seu corpo, é a esposa. Ou seja, o meu corpo, uma vez que eu me uni em matrimônio, não é meu mais. É da minha esposa. E por isso eu não posso dá-lo a ninguém. Porque ele não é meu, é dela. E o dela não é dela, é meu. Né? E é interessante isso aqui, gente, é um ensinamento também maravilhoso que São Paulo nos traz, quando ele fala essa questão do corpo ser do outro, não está objetificando o corpo, está mostrando que a responsabilidade é igual. Não tem essa de que marido, que homem pode fazer certas coisas e mulher não pode, não existe isso. A responsabilidade e a vivência da fidelidade, ela é de mesma grandeza para os dois. Para os dois. Né? Por fim, ele continua dizendo assim, não vos recuseis uns aos outros, a não ser de comum acordo, por algum tempo, outras traduções vão falar assim, por um tempo breve, para que vos entregueis a oração, e depois disso voltai a unir-vos, voltai a ter relação, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Gente, olha para você ver, um casal que para, ainda que você faça, não, vamos parar, vamos ter um momento de abstinência aqui sexual para rezar, que esse período não seja extremamente longo, porque mesmo que o propósito seja bom, você pode ser tentado ali na fidelidade conjugal. Olha que seriedade. Né? E não faz sentido, gente. A gente pensa que o ato conjugal ele é o ápice da celebração do amor do casal. Que sentido faz um casal ficar ali, ter relação sexual uma vez no mês? Uma vez a cada 3 meses? Isso aqui, gente, é muito comum. Eu conheço casais que já ficaram 8 meses sem ter relação sexual. É amigo. Entendeu? Esse casal, ele tá assim, por dentro, ele tá morto. Com o outro, talvez. Morreu e não sabe. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Os pais de Santa Teresinha foram exortados. Exortados. Porque esse casal queria viver com a cidade, né? O diretor. Muito tempo. Justamente, né? O diretor espiritual deles, não, vocês têm que ter relação. Ô, Alexandre, até um testemunho, né? Um caso meu, que no início do meu casamento também aconteceu um fato, né, com a minha esposa, de às vezes no ato conjugal, estava no início ainda, então assim, eu percebi que ela não, tipo assim, depois do ato conjugal ela chorava, às vezes ela ficava, eu vi que ela estava, tipo assim, não chorava, mas eu vi que ela, então assim, e eu questionei, eu me senti bem, né, eu tipo assim, eu me senti mal naquele momento, né, então eu falei assim, que eu não estava bem, mas a preocupação dela era me satisfazer, mas eu vi que ela não estava, então eu também não fiquei bem. Justamente. Então, assim, eu já falei, aí eu, né, entrei em consciência, eu falei, se não estiver bem, então você não precisa se fazer, porque eu também não vou sentir bem, eu senti e você não sentir. Então, assim, essa questão, né, do crescimento do casal, dessa de criar cumplicidade, harmonia. E harmonia de perceber isso, né? No momento até assim, foi fácil não perceber. Mas quando eu percebi que ela não estava bem, então assim, quando você não precisa se preocupar disso, eu não vou ficar chateado, às vezes a preocupação dela de eu ficar triste, ou eu, né? Porque às vezes acontece do homem, né, quer e pronto, né? Então assim, vai muito essa maturidade também. Então algo que aconteceu, porque se fosse um homem, né, tipo assim, na ignorância, não queria nem saber. Saber. Então, assim, justamente igual você vê, né, aconteceu o seu fato com a sua esposa, de conversar, né, e perceber que algo está errado. Então, assim, e o ato é importante no casal, né, mas precisa ter os dois têm que estar em comum acordo, né, para acontecer bem e os dois se... Eu vejo essa relação com o Anderson, falo, devido a muitas pessoas que eu já atendi, um bloqueio em relação com o próprio Deus. Tipo assim, essa geração toda nossa, falta esse orientador que nos orienta a questão o quê? Ou a pessoa está buscando a castidade, ela é caça mesmo, ou outra hora quando ela começa a se envolver, ela não consegue.
Você não tem um equilíbrio, você não tem um parâmetro, porque isso é uma falha da igreja, do mundo em si, mas eu vi muito isso. Tipo assim, não tem uma pessoa para chegar para você e vai falar assim, eu deixa eu te falar, o namoro casto, sabe? Esse namoro santo, entre aspas, você vai ter desejo, viu? Você vai ter vontade. Quando você assustar, você já escorregou alguma coisa. Mas não tem esse diálogo, não tem essa conversa. Então a pessoa fica meio que bloqueada ali. Aí a mente vira uma luta ali, uma guerra. Você quer agradar a pessoa, você quer agradar a Deus. Você tá entendendo? É um dilema isso aí. E tem muita gente que está confuso nisso. E isso também está confuso até numa pessoa que é, tipo, consagrada. Ele está vivendo esse dilema na bagunça, porque não ordenou as coisas lá antes de dar o passo. Essa questão, infelizmente, foi ensinado para nós muito essa questão quando se fala de santidade, muitos de nós somos ensinados a rejeitar os desejos, Isso a rejeitar o próprio corpo. Isso aí é um problema. Então, o que está errado? Porque eu pergunto, que santo que foi santo sem o seu corpo? O santo é justamente aquele que no seu corpo ele expressou santidade, né? E se temos alguma coisa que temos que rejeitar, é o pecado, aquilo que está desordenado, e ordenar, e não rejeitar. Né? Então veja, aí acontece muito isso. Aí quer viver a castidade, mas a castidade é angelical. Pô, então tu tem que ir para a glória. Vai para a glória, não, amigo. Pede Deus para te levar. Assim, porque, né? É verdade, Alexandre, mas até isso que você falou, precisa de outras pessoas dizerem. Cara, você está querendo uma coisa, então você tem que ser santo mesmo. Vai para lá como você está querendo. Tem um casal. Precisa de ouvir isso. Teve um casal que a gente acompanhou há um tempo que o marido ele tinha essa dificuldade. Tipo assim, eu entendi a realidade dele, porque na infância, na adolescência, assim como eu, muita pornografia, masturbação e tal. Aí você encontra com Deus. E muitas vezes ouvindo essas pregações e ensinar da forma errada, que você precisa rejeitar tudo aquilo, você cria um bloqueio em tudo. Então você está ali, às vezes você está na igreja mesmo, engraçado, vai chegar uma pessoa, passa aquela mulher cheirosa, sei lá. Então, o cara consagrado assim, minha luz. Como assim, né? É verdade, eu já vi pessoas fazerem isso. Às vezes você tem uma mulher bacana, ele sai de mim, Satanás. Gente, que tristeza é você estar do lado de alguém que não te deseja, né? Pensa, você namora uma pessoa que não te deseja. Uai, não, então vai embora. Não quero ser não. Né? Então, primeiramente, aí quando entra no matrimônio, entra cheio de bloqueio. Tipo assim, começa a enxergar muitas vezes a realidade sexual como algo sujo, né? Algo contaminado, que não agrada a Deus. E infelizmente tem essa também, pensamento social distorcido da doutrina, porque a igreja nunca ensinou isso, mas que a gente vê lá nos nossos avós, bisavós, influenciado lá pelo protestantismo, era vitoriano, muito daquela puritanismo, né? De justamente colocar o que é desejo, o que é sexual como ruim. Quem nunca ouviu, né, uma senhora contar, eu já ouvi uma senhora, inclusive, contar que quando ia ter relação sexual, virava os santos de costas para a cama. Então tinha um altarzinho lá no quarto, quando ia ter relação com o marido, virava os santos de costas, gente. Né? Tipo assim, sacanagem. Ou cobria os santos, né? Mas ou mulheres que... O certo também é colocar um outro lugar devido, porque você vai fazer relação, você vai olhar isso. Dependendo do altar, como é que tá, se o próprio casal é a capela, é sacanagem, né? Pô, não é assim. Que o altar seja a cama do casal, né? De fato, a cama do casal é um altar. É um altar, né? Mas também faz sentido, né? Tá aquela cruz, Jesus todo ensanguentado, aquela cruz assim, né? Não, sabe por quê, Alexandre? Eu já acompanhei muitos casais, eu já fui na casa de casal, que eu vou ser sincero, tem mais representativo de santidade que a casa da Guadalusa. De tanto santo que tem, o cara e a mulher tem como funcionar mesmo, não? É santo todo jeito. Que constrangedor, né? Tem jeito não, é santo grande no chão, em todo lugar da casa. Não dá não, gente. Mas de fato, então assim, veja os extremos, né? A falta de... Então tudo isso a pessoa vai, se bloqueia, né? Rejeita, ou vai para a relação sexual travada. E aí o que acontece? O homem, ele vai, o que aconteceu, né, com esse casal que a gente acompanhou? O marido, ele ia muito no automático, e muito rápido, né? Mas por quê? Ele rejeitou tanto essa questão sexual que ele enxergava aquilo como algo, no fundo, e depois partilhou isso, enxergava aquilo como algo ruim. Então assim, aí já chegou, né? É difícil tocar nesse assunto, o casal deu a liberdade, foi assim,
dos detalhes mesmo, né? Seu irmão. Aí eu vi que ele, de certa forma, tinha aquela resistência, né? Pô, cara, é homem, cara. Bora pra cima! Não pode rejeitar um momento desse. E o legal é que a esposa dele queria muito, né? O contrário, né? Nesse caso era o contrário. A esposa queria e ele era. Né? E quando fazia, era tudo ali muito automático, né? Mas por quê? Fazia muito daquele sentimento, assim, de estar fazendo, às vezes, um sentimento da coisa suja. E você, irmão, precisa purificar a tua forma de ver, a tua forma que você enxerga o ato conjugal está distorcida, né? E você tem uma missão de satisfazer a sua esposa. Você já parou para pensar? Isso é uma reflexão que fica para nós. Se eu, como marido, não satisfaço a minha esposa no ato conjugal, eu estou ferindo o segundo pilar do ato conjugal, que é o unitivo. Eu não estou cumprindo com a realidade unitiva do ato sexual. Se eu não cumprir com a realidade procriativa é um pecado, não seria um pecado também eu não cumprir com a realidade unitiva? Chega essa reflexão para nós. Então, o marido não satisfaz a sua esposa, né? E quando eu falar de maneira especial, eu falo para os homens, porque no ato sexual, de maneira geral, o homem sempre vai se satisfazer, né? O desafio é a mulher, e por isso esse falar desse antagonismo, mas isso é para ensinar, né? O corpo da mulher, quando o homem ele tem essa consciência, isso ensina a gente a saber trabalhar da tempo ao tempo, a paciência, né? A entrar. Então veja, um homem que olha como o ato conjugal ensina. Um homem que busca satisfazer sua esposa, ele também vai ter paciência com ela nas coisas pequenas do dia a dia. Se um homem, no ato conjugal, chega a levar um cavalo e pronto, acabou, ele é assim também nas coisas pequenas. Na hora de tomar decisão, ele já quer fazer do jeito dele. Na hora de sair, quer fazer do jeito dele. Na hora de resolver um problema, nem quer saber o que ela tem para falar. Mas se no ato conjugal ele exercita esse movimento, ele entra no mundo da mulher, e aí ele vai trabalhar o corpo dela, uma entrega total ali de si para ela, entrar no tempo dela, ter paciência com seus instintos, vamos estar ali na vontade, e ele vai ter paciência, porque a mulher ainda está começando. Gente, que aprendizado. Que aprendizado. Então fica aqui também, eu acho que isso é extremamente importante. Um casal que não vive bem a sua vida conjugal, ele é um casal muito machucado na sua fidelidade. E é muito, vamos falar assim, o risco dele cair é muito grande. Amém? Amém. Isso é por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa?